Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Enquanto você vai abrindo, eu vou lançar a real para não dizerem que é propaganda enganosa. O título dessa mensagem e alguns insights, algumas menções aqui que vão ser feitas, eu lembrei de uma mensagem, de uma pregação do rei, eu acho que deve fazer uns 8 anos atrás, mais ou menos. Então, algumas coisas você vai falar, isso não é tão original. Talvez você já tenha ouvido mesmo há uns 8, 9 anos atrás. E eu venho remoendo algumas dessas lembranças nos últimos meses. E Deus tem falado e resolvi compartilhar aqui com a igreja nessa tarde. E o título dessa mensagem é: Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Então, eu pedi para você abrir João, capítulo 4. Nós vamos ler agora do 31 até o 42. Mas depois a gente vai dar uma pincelada nos primeiros 30 versículos, tá bom? Então, a gente vai ler bastante aí coisa no decorrer dessa mensagem. Então, João 4, 31. Diz assim: Nesse momento, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegrem tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador, o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo o que tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Um dos maiores dilemas da humanidade é entender o propósito da vida. Alguém já disse certa vez que a vida sem sonhos e utopias é um simples caminhar para a morte. Não faz sentido uma vida sem sentido. Há milhares e milhares de anos, homens e mulheres procuram então significados para a sua própria existência. Vivem atrás de motivos para dispensar sua energia, para depositar suas forças. É como se houvesse no coração de cada ser humano, ou seja, no coração de cada um de nós, um apetite voraz, uma necessidade extrema de alimentar a alma e um desejo de concentrar esforços em algo que muitas vezes nós não sabemos nem o que é. E isso não é apenas uma introdução para um sermão, uma tentativa de trazer a atenção dos ouvintes para a palavra que vai ser pregada. Essa é uma busca real da humanidade. Eu não tenho dúvida de que o ser humano procura um sentido e um propósito para a sua existência. Isso a gente pode observar desde as conversas mais aleatórias que a gente tem, quanto em manifestações artísticas, quanto em bancos de academia, estudiosos tentando entender o sentido e o propósito da vida, quanto nos divãs, quantas pessoas hoje não pagam algum tipo de acompanhamento para descobrir, para se entender. E tudo isso converge numa busca real do ser humano pelo sentido, para tentar saciar esse apetite da própria alma. Vejam, por exemplo, a letra da música Comida, da banda Titãs. Alguém conhece essa música? Não? Os mais antiguinhos. Não, desculpa.
Nem só os antigos, né, Cláudio? Mas em 1987, a banda Titãs lançou uma música chamada Comida. Era uma crítica política, uma crítica social, mas também era uma tentativa de instigar os jovens daquela geração a identificarem suas motivações de vida e que, no fundo, deflagra esse apetite que a humanidade tem. Observem a letra. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. A letra deixa explícita esse tal apetite que leva o homem a desejar, querer, buscar, conquistar, se alegrar. E a pergunta é: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? É isso que norteia a canção. E aí você pode estar pensando assim: mas esse é apenas um exemplo. Dizer que uma música de 35 anos atrás representa um sentimento, uma necessidade, uma fome de alma da humanidade toda, é muito pouco. Então eu vou para um segundo exemplo. Vocês sabem, devem ter observado, há cerca de um mês mais ou menos, a outra cantora famosa, Elza Soares, morreu. E dentre as homenagens que surgiram a todo canto nas redes sociais, uma me chamou muito a atenção. Ressuscitaram lá uma postagem dela de 2019 no Instagram que dizia o seguinte: um dia descobri que cantava. O meu filho mais velho, João Carlos, estava morrendo e eu já tinha perdido 2 filhos e não queria perder mais um. Eu não tinha dinheiro para cuidar do meu filho e ouvi no rádio que o programa de calouros do Ari Barroso, o Nota 5, estava com o prêmio acumulado. Não sei como, mas eu sabia que ia buscar esse prêmio. Fiz a inscrição e me avisaram que eu precisava ir bonita. Mas eu não tinha roupa nem sapatos, não tinha nada. Então eu peguei uma roupa da minha mãe, que pesava 60 quilos, e vesti. Só que eu pesava 32, já viu, né? Ajustei com alfinetes. Quando me chamavam, levantei e entrei no palco do auditório. O auditório estava lotado. Todo mundo começou a rir alto, debochando de mim. Seu Ari me chamou e perguntou: o que você veio fazer aqui? Eu vim cantar. Me diz uma coisa, de que planeta você veio? Do mesmo planeta que o seu Ari. E qual é o meu planeta? É o planeta fome. Ali, todo mundo que estava rindo viu que a coisa era séria. E sentaram bem quietinhos. Cantei a música Lama. O gongo não soou e eu ganhei. Levei o prêmio. Meu filho está vivo até hoje, graças a Deus. De lá para cá, sempre levo comigo um alfinete. Naquela época, eu achava que se tivesse alimentos para os meus filhos, não teria mais fome. O tempo passou e eu continuei com fome. Fome de cultura, fome de dignidade, de educação, de igualdade e muito mais. Percebo que a fome só muda de cara, mas não tem fim. Há sempre um vazio que a gente não consegue preencher. Talvez essa seja mesmo a razão da nossa existência. O que nos impulsiona? Onde nós dispensamos a nossa energia? Onde que nós depositamos os nossos sonhos, os nossos desejos mais profundos, as nossas expectativas? Onde está a nossa alegria? O que norteia a nossa agenda? Entender o significado da vida é saciar a fome da alma e matar a sede da nossa existência. Quem não encontra essa resposta, segue buscando aplacar o seu apetite. Alimenta-se do dinheiro, do sexo, dos prazeres, da fama, da religião, de ideologias. E você, tem fome de quê? No texto de João, capítulo 4, nós vemos um Jesus humano como poucas vezes é retratado no Evangelho. Cansado, sedento, faminto. Mesmo assim, ele nos ensina
que todas as necessidades e urgências pessoais ficam em segundo plano quando estamos imbuídos de um propósito maior. Na hora mais inoportuna, a sua comida, a sua motivação, aquilo que impulsionava ele, era fazer a vontade do Pai que eu tinha enviado. Em João 5,17, o próprio Cristo disse aos fariseus que o questionavam, disseram que ele tinha feito um milagre num momento inoportuno. Ele disse assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. A fome certa da nossa alma é fruto de um relacionamento com o Pai. Jesus ensina que quando nos alimentamos de cumprir a vontade de Deus, estamos saciados, porque somos satisfeitos nele. O problema é que muitas vezes as nossas necessidades, que são reais e legítimas, ninguém está dizendo que fome, sede, saudade, o dinheiro, nada disso é importante, a gente sabe que tudo isso faz parte da nossa existência, mas quando esses apetites sobre coisas desse mundo roubam a nossa fome de Deus, significa que tem algo muito errado. Jesus não tinha tempo para distrações, seu físico podia esperar um pouquinho, mas a urgência dele, o apetite dele em fazer a vontade de Deus, isso não podia esperar. E era essa lição que Jesus estava ensinando nesse texto aos seus discípulos. E é essa lição que nós precisamos nessa tarde, quase noite, aprender. A nossa fome precisa ser a fome de Deus. E aí você pode falar assim: tudo bem, você citou 2 exemplos da nossa sociedade contemporânea. Os mais afoitos vão dizer assim: mas a gente vive na geração mimimi, que todo mundo reclama, tenta se entender, tenta... Não, não é verdade. Porque se você pegar o Evangelho de João e virar uma página para trás, você vai ver um contraste super interessante entre o capítulo 3 e o capítulo 4 do Evangelho de João. Se o capítulo 4 apresenta uma série de situações antagônicas, e nós vamos falar dela daqui a pouco, é uma bagunça étnica, religiosa, cultural, social que aparece nesse capítulo 4, afinal Jesus está diante de uma mulher samaritana, e isso já é suficientemente escandaloso para aquela época. O mais belo dos contrastes para mim não está necessariamente em Jesus com a mulher, mas quando eu viro a página para trás e vejo Jesus com um homem, Nicodemos. Porque eu coloco Nicodemos de um lado e eu coloco a mulher samaritana do outro e vejo assim: no fundo, a humanidade só tem uma resposta. A humanidade só tem uma coisa capaz de satisfazer o apetite da sua alma. E esse alguém é Jesus Cristo. Se nós vemos Nicodemos, um judeu religioso, respeitado por sua conduta ilibada, estudioso, sábio, mestre em Israel, indo atrás de Jesus, nós também temos do outro lado uma mulher samaritana, pecadora aos olhos humanos, condenável perante a sociedade, desprezada, tendo um outro encontro com Jesus. Um à noite, escondido, a outra sob o sol do meio-dia, calor na cuca, e os dois com o mesmo apetite da alma, tentando entender qual é o propósito da vida deles, para onde que eles deveriam caminhar. E Jesus usa elementos característicos de cada um dos contextos para falar com ele. Nicodemos, você sabe que a região lá de Israel é uma religião fria à noite. Se Nicodemos vai na gélida noite atrás de Jesus se encontrar com ele, Jesus fala assim: Nicodemos, o Espírito é como o vento, e ele sopra onde quer. Você precisa nascer de novo. O maior religioso ouve isso: o Espírito vai como o vento, ele faz o que ele quer, vai para onde quer, e você tem uma esperança: nascer de novo. E no capítulo 4, ele usa outra coisa tão elementar que estava na vida daquela mulher. Ele fala assim: eu tenho uma sede, uma água que pode matar a sua sede. Eu tenho uma água viva que pode matar a sua sede eterna. Ele usa elementos tão simples para mostrar para os dois a mesma coisa. Só existe uma esperança para vocês.
é matar o apetite, a fome da alma de vocês comigo. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou o vento, meu espírito é o vento que sopra onde quer. Histórias tão distintas que têm uma coisa em comum. Assim como a minha e a sua história podem ser completamente diferentes, mas tem uma coisa em comum: a nossa esperança é Jesus. Se Jesus não for a esperança da nossa história, se Jesus não concentrar o apetite da nossa alma, nada vai fazer sentido. E a gente vai continuar correndo atrás de outras coisas que matem a fome da nossa alma, mas não vamos encontrar. As duas histórias revelam que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Jesus é o amor de Deus manifestado ao mundo. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Teologicamente, o foco principal do Evangelho de João é justamente apresentar Jesus como Messias, o Filho de Deus. Por isso, o intuito principal desse capítulo 4 não é enaltecer a figura da mulher samaritana, que tem tanto a nos ensinar. Por isso que não dá detalhes tão profundos da sua vida pessoal. Por isso que a história da mulher samaritana não atende apenas uma pauta ideológica, como às vezes tentam fazer. Não é nada disso. O foco da história é: só Jesus mata a sede da alma. Só Ele tem a fonte de água viva que jorra para a eternidade. Então, para entender melhor a história dessa mulher samaritana, vamos pincelar os primeiros versículos desse capítulo. Vamos percorrer rapidamente, eu não vou ler todos, mas pelo menos para você, à medida que eu vá comentando, você vai lendo aí na sua Bíblia, e a gente vai passando pelo começo da história, até chegar onde a gente já leu. Jesus começa esse capítulo fugindo de uma competitividade com o ministério de João Batista, e começa também fugindo de despertar a fúria e a perseguição dos fariseus antes da hora. Por isso o texto fala que Jesus sai da Judeia em direção à Galileia. Ocorre que o versículo 4 mostra o seguinte: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Havia pelo menos 3 rotas frequentemente usadas entre a Judeia, onde Jesus estava, até a Galileia, para onde ele ia. E a opção por Samaria era considerada a mais curta delas. Mas normalmente não era a preferida dos judeus. Por quê? Porque era na região de Samaria. E eles evitavam passar por Samaria, pela inimizade que havia entre os dois povos. Por isso, quando a gente lê assim, era necessário que passasse por Samaria, a gente deve ter uma noção que esse era necessário tem um viés muito mais espiritual do que geográfico. Ele tinha outras opções até que os judeus em geral preferiam. Mas o era necessário era porque na agenda de Deus estava ali, aquele momento, aquela passagem por Samaria. Por isso era necessário que ele passasse por ali. E como a gente sabe, o alimento dele era fazer a vontade do Pai que o tinha enviado. Tudo indica que a cidade de Sicar, onde se passa essa história, é hoje conhecida como Ascar. É uma cidade localizada ao pé do Monte Ebal, perto do Gilgal também. Ali havia um poço do lado de fora da cidade, que segundo a tradição, ainda há hoje, né? Que segundo a tradição é o mesmo da história da mulher samaritana. E só para vocês terem uma ideia, hoje a profundidade desse poço, onde eles encontram água, é 30 metros. Então, para pegar a água, 30 metros. Não sei dizer se nos dias de Jesus era mais ou menos, ou se eram uns 30 metros. Mas para você ter uma ideia, existe o poço ainda hoje, que a tradição diz que é o mesmo da mulher samaritana, com 30 metros de profundidade. O texto fala que era a hora sexta. Pela conversão das horas, a gente imagina que estamos falando de meio-dia. O costume das mulheres na época era ir ao poço em grupo, por uma questão de segurança, também para
sei lá, para bater papo, para terem um momento dela, sei lá qual era o propósito de irem sempre juntas. Mas elas iam juntas ao poço, ou no começo da manhã, ou no final da tarde. Por quê? Motivo óbvio, o calor era menor. Tudo indica que o fato dessa mulher samaritana ir ao poço sozinha, no pior horário, é que ela não era muito bem quista pelas outras mulheres. Ela não gozava do mesmo ciclo de relacionamentos. E na nossa história, o versículo 8 fala que eles chegaram ali, os discípulos saíram para comprar as comidas, eles entraram na cidade, como eu falei, o poço ficava do lado de fora, os discípulos entraram na cidade para pegar comida, e Jesus senta à beira do poço quando a mulher se aproxima. O inesperado diálogo tem início no versículo 7. E quem toma a iniciativa do diálogo? Quem? Jesus. O que Jesus fala no versículo 7? Dá-me de beber. Ele já rompe, porque assim, provavelmente, se ele não falasse, a mulher não falaria, teria um momento ali, cada um no seu canto, ela iria embora e acabou. Jesus toma a iniciativa do diálogo. Dá-me de beber. Não tem forma melhor de começar um diálogo do que oferecer um favor ou pedir um favor. Jesus optou por pedir um favor àquela mulher. E ali ele rompia a primeira barreira que separava ele daquela mulher. Um homem conversando com uma mulher. O segundo obstáculo que ele tinha ali era um obstáculo étnico. Uma mulher samaritana diante de um judeu. Então era homem, mulher, judeu, samaritana. E a terceira restrição era religiosa, porque à medida que judeus e samaritanos no decorrer da história, e eu não quero focar tanto nisso, na disputa histórica entre judeus e samaritanos, isso a Bíblia traz claro em vários momentos. O próprio texto aqui cita que os judeus não se dão com os samaritanos. João faz essa ressalva. Mas existia uma diferença religiosa no decorrer da história. Por exemplo, os samaritanos só criam no Pentateuco. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não acreditaram no restante da revelação progressiva que veio em todo o decorrer do Antigo Testamento. Os reis, salmos, os profetas. Para eles, o que era texto sagrado era o Pentateuco. Não à toa você vai ver a mulher samaritana fazendo menções de personagens do Pentateuco. Isso gerou uma ruptura muito grande entre a religião dos samaritanos e a religião dos judeus, porque os judeus consideraram assim a capital religiosa Jerusalém, construíram lá um templo, porque foi onde Davi sonhou, onde Davi reinou, onde ele sonhou em estabelecer o reino de Deus. E os samaritanos construíram no monte. O texto vai falar isso no versículo... Quem acha aí que... O monte... Só para vocês acompanharem, é que eu pulei uns versículos, mas só para vocês entenderem o contexto. É no 21. Isso. Onde devemos adorar? Porque eles estão falando do monte onde eles tinham um templo que já tinha sido destruído. Enfim, isso gerou uma ruptura religiosa entre judeus e samaritanos. Então era uma barreira social, uma barreira étnica e uma barreira religiosa. Para vocês terem uma ideia, para alguns rabinos era considerado impuro até você comer a comida dos samaritanos. Sabe? Então assim, era uma ruptura muito forte que houve entre aqueles dois povos. E imaginem só como aquele cenário, então, de Jesus conversando com a mulher samaritana era escandaloso para a época. Era tudo o que não deveria acontecer. Na visão da sociedade judaica, principalmente a mais radical, o que acontecia naquele momento era, tentando traduzir em miúdos e ser bem claro, Jesus estava se sujando. Jesus estava ficando imundo ali com aquela mulher, conversando, tendo contato com ela. E... cá entre nós, o mais bonito da história é que Cristo não pode ser contaminado quando se aproxima de alguém impuro. Pelo contrário, Cristo santifica aquilo que Ele toca. E é por isso que nós estamos aqui. Porque ainda impuros,
quando tivemos um encontro com Cristo, Ele nos tocou. Ainda hoje, Ele nos purifica, Ele nos santifica. Nós não ficamos devendo em nada para essa mulher samaritana. Para a cultura, para os costumes da época, para a lei, ela era uma pecadora, assim como nós. Mas tudo que Jesus toca, Ele santifica. Ele não é contaminado por nós. Nós é que somos inundados pela sua santidade. Por isso, você tem fome do quê? Você tem sede do quê? O apóstolo Paulo falou: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E em meio a tantas coisas que separavam Jesus daquela mulher, Ele procura algo que eles tinham em comum para tratar na vida dela. O que eles tinham em comum? Jesus estava com sede. Aquela mulher estava com os cântaros buscando água. A sede de Jesus foi a deixa para que ele se aproximasse daquela mulher. O problema, no fundo, daquela mulher samaritana é que nem toda a água do mundo seria capaz de saciar a sede da alma dela. Ela estava ali saciando alguma coisa física, mas a alma dela não poderia ser satisfeita com nem que toda a água do mundo fosse depositada diante dela. E o diferencial de Jesus é que, apesar da sede física dele, ele estava ali diante daquela mulher, oferecendo uma água que jorra eternamente, uma fonte inesgotável de água viva. O Evangelho de João alterna referências ao fato de Jesus ser a água viva e o pão do céu. Ele também menciona que Cristo derrama água viva para os crentes. E neste capítulo em especial, a água viva se refere à vida eterna que satisfaz. Uma vida plena, mediada pelo Espírito, que somente Jesus, o Messias, o enviado de Deus, pode proporcionar. A grande verdade, eu falei dos 30 metros de profundidade, né? A grande verdade é que aquela mulher ia fundo atrás de água. As pessoas vão fundo atrás de algo para saciar a sua sede. Mas se talvez você já tenha ido fundo em busca de algo para saciar a sede da sua alma, mas eu queria dizer que ninguém foi mais fundo do que o próprio Filho de Deus, que deixou a sua glória, se humilhou, se fez carne, viveu entre nós para matar a nossa sede. Esse foi fundo, o pão vivo que desceu dos céus para saciar o nosso apetite de alma. Nós só podemos ter um contato direto com Deus porque Cristo se fez homem, porque Ele veio e se fez um de nós. Ele veio fundo para que hoje nós possamos olhar para cima e crer na nossa vida eterna. Porque no nosso interior fluem rios de água viva, rios que brotam direto do trono de Deus. Olha que beleza que é esse texto de Isaías 55, 1-3. Venham todos os que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Venham todos os que têm sede, bebam. Essa palavra vale para a gente hoje. Se você tem sede de alma, vá até Cristo e beba dele. Beba. Você tem sede do quê? A água de vida eterna não aponta apenas para o futuro. É uma fonte que já flui no nosso tempo presente, matando a nossa sede, que continuará jorrando para sempre, não tem fim. A mulher estava buscando algo para o momento dela, não para a eternidade. Mas se ela não encontrasse Jesus naquela manhã, sob o sol de meio-dia, no dia seguinte, ela estaria ali de novo, com sol, com balde, com sede.
talvez até conseguisse o 6º marido, 7º, talvez desistisse de uma vez dos homens, mas o fato é que a sua alma seguiria insaciável, se ela continuasse buscando matar a sua sede nas coisas desse mundo. E enquanto ela, no versículo 15, continua pensando em satisfação física, talvez uma solução, uma resposta que pudesse facilitar a sua vida no dia seguinte, tipo assim, dá essa água viva para amanhã eu não precisar vir buscar de novo. Jesus abre o jogo e mostra estar falando de assuntos espirituais. E como é que ele faz isso? Confrontando a parte mais fraca daquela mulher, confrontando o pecado dela, no versículo 16. Vai, chama o teu marido e vem cá. J. Carson diz o seguinte: se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inevitavelmente ele terá de lidar com o pecado naqueles que expressam algum interesse em conhecê-lo e segui-lo. Se você crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai ter que tocar no seu pecado. Você vai ter que ser tratado, ser trabalhado, perdoado, arrepender-se disso. Não dá para continuar saciando a sede em Deus e vivendo em meio a tantos pecados, tantas coisas que a gente não quer deixar de lado. A mulher queria a fonte de água viva, mas se dependesse dela, ela não tocaria na parte frágil da história dela. Por isso, ela responde de forma seca, abrupta, direta. No versículo 17, não tenho marido. Uma verdade incompleta. Em vez de condená-la por não contar a verdade, Jesus simplesmente fala assim: olha, parabéns, você foi sincera. Você realmente não tem marido, porque já teve, né? E o que está contigo agora não é teu marido. Pela tradição judaica, ela já tinha extrapolado a quantidade aceitável de casamentos. Ainda que fossem divórcios legítimos, ainda que tivesse viuvez aceita, pela tradição da época, 3 casamentos era o limite. Ela já estava indo para o 5º, talvez para o 6º. Por isso Jesus toca no ponto mais frágil dela. Charles Erdman diz o seguinte: satisfação era exatamente aquilo a que essa pobre mulher aspirava. Atrás disso, andara toda a vida, e nessa busca não respeitara nem as leis de Deus, nem as dos homens. Continuava sedenta, e nunca seria satisfeita, se não tivesse um encontro com Cristo. A partir dali, não havia mais mal entendido. Jesus já estava dizendo: eu estou falando de assuntos espirituais. Também não daria margem para, será que a mulher estava flertando com Jesus? Será que Jesus estava flertando com ela? Não. Eles estavam falando de assuntos distintos. Ela queria algo para aplacar a sua sede naquele momento. E Jesus estava falando de algo que pode aplacar a sede eterna daquela mulher. E quando ele demonstra que conhece o íntimo daquela mulher, de repente, de andarilho, até então ela considerava Jesus um andarilho com sede, de repente, ele é elevado ao status de profeta no texto. Ela fala: vejo que és profeta, você sabe da minha vida, você fez o raio-x, passou o diagnóstico. E tem uma coisa que eu acho muito curiosa, muito interessante nesse texto. Quando a mulher reconhece que está diante de um profeta aos olhos dela, nós sabemos que era o Filho de Deus, mas quando ela reconhece que está diante de alguém especial, alguém distinto, alguém que é diferenciado, ela não se preocupa em explicar os pecados dela. Ah, tá bom, já que você falou que eu tenho 5 maridos, deixa eu te contar, o primeiro não valia nada. O segundo aprontou comigo. Sabe, não teve essa tentativa da parte dela. Também não teve uma tentativa de, já que tu é profeta, fala alguma coisa para aquelas mulheres que não deixam nem eu vir ao poço de manhã tirar água com elas. Está difícil esse sol de meio-dia todo dia. Não teve uma tentativa nem de se vitimizar, nem uma tentativa de se justificar. Quando ela sabe que está diante de alguém diferenciado, ela mostra uma necessidade espiritual dela. Não falou do passado, do relacionamento atual, de como se sentia excluída. Ela queria saber, já que estou diante de um profeta, onde eu devo adorar a Deus? Sede de alma, necessidade profunda. A preocupação daquela mulher naquele momento fala assim:
O silêncio de Deus na história está há tanto tempo, eu estou diante de alguém que pode me ajudar pelo menos a entender as coisas. Quando o pecado é confrontado, é comum a gente buscar respostas, justificativas, às vezes até bases teológicas ou religiosas. Eu pequei porque isso, tal. Mas essa mulher, de repente, ela mostra que existia algo mais urgente para ela entender, para ser clareado na vida dela. E a resposta de Jesus é muito interessante, é assim, ele responde, ele não ignora a dúvida da mulher, mas ele responde assim, não se apegue a essas questões religiosas do passado. Não se prenda ao conhecimento prévio do Messias. Chegou um novo tempo. Você está diante da plenitude da revelação. O local de culto não importa mais, mas o objeto do culto, quem você cultua e como você cultua, é isso que faz a diferença. E como que ele diz isso? Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É isso que ele está dizendo para aquela mulher, o passado não faz mais sentido um templo. Se você vem aqui todo domingo, porque acha que esse lugar te ajuda a se sentir melhor, porque você fica mais santo quando entra aqui, não importa. O que você vem, o local não é sagrado, mas como você adora, como você vive, como está o seu espírito, do que você se alimenta. Você tem fome do quê? É isso que faz a diferença na nossa vida. O que Jesus está falando para aquela mulher é: abra os olhos e beba dessa água. Olha quem está diante de você. Beba da água que só Cristo pode dar. Os samaritanos tinham uma expectativa messiânica diferente da dos judeus. Enquanto os judeus esperavam um rei bélico, poderoso, de guerra, que viria para restabelecer o reino em Israel, os samaritanos esperavam muito mais o restaurador, aquele que viria para explicar um novo Moisés. Já falei do Pentateuco, eles esperavam um novo Moisés, um profeta definitivo que viria para esclarecer todas as coisas e permitiria que eles vivessem em paz com Deus. Por isso, a resposta da mulher no versículo 25 é: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Essa mulher está expressando a confiança nela de que a promessa do Messias iria se cumprir, mas falando: quando o Messias vier, eu vou entender tudo, relaxa. Já entendi, profeta. Quando ele vier, eu vou entender. E de repente, pela primeira vez nos evangelhos, Jesus faz a poderosa confissão do versículo 26. Eu sou, eu que falo contigo. Você lembra alguma coisa no Antigo Testamento onde Deus se revela: eu sou? Lembra? No chamado de Moisés, eu sou. Diga que o eu sou te mandou. E a mulher que só cria no Pentateuco, ou seja, Moisés era o supra-suma, ou referência maior para aquela mulher, reconhece naquelas palavras que ela está diante daquele que pode satisfazer a sua alma, que pode saciar o seu espírito. Ela está diante do grande eu sou, manifestado em carne, o verbo virou gente, Cristo, Filho de Deus. E a mais bela história de amor é revelada aquela que já se decepcionara entregando-se a tantos amantes. O Cristo, o Filho de Deus, se revela àquela mulher que já tentou tudo com todos os homens. Ela encontra o amado da alma dela. E os discípulos chegam naquele instante. E é curioso que os discípulos estão vindo, caminhando com Jesus desde Jerusalém. E eles não ouviram Jesus falando lá em Jerusalém que ele é o Cristo. Mas aqui, diante do cenário mais improvável, quando eles estão chegando, o texto fala, pelo menos na minha interpretação, dá essa ideia de movimento. Os discípulos chegando, versículo 27. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram.
que esse cara está falando com ela? Ainda falando essas coisas? Pô, a gente veio lá de Jerusalém, ele não falou isso lá em Jerusalém, que era para onde ia rolar o show todo. Pô, veio aqui para Samaria. Está tudo errado. Acho que Jesus pegou muito sol na cabeça enquanto a gente foi pegar a comida. Na cabeça dos caras não fazia sentido aquilo. Só que, olha a situação controversa que os caras ficam. Se eles chegam ali, o texto fala isso. Se eles chegam ali e confrontam a mulher, por que você está falando com o nosso mestre? Eles estariam tão errados quanto Jesus, porque eles estariam falando com uma mulher samaritana. Então eles não podiam falar com elas. Aí eles, qual é a saída? Vamos confrontar Jesus. Só que tu está diante de um cara que acabou de falar assim, eu sou o Filho de Deus enviado ao mundo. Eles ficaram na deles. A impressão que eu tenho é que um começa a olhar para o outro e falar assim, ó, fala alguma coisa, chama atenção, vamos deixar o assunto morrer, tem alguma coisa muito errada. Onde que a gente está depositando a nossa confiança? Esse cara aí talvez tomou muito sol, então, não, pede para ele explicar melhor o que ele está querendo dizer. Como assim? Eles não tiveram coragem de confrontar o mestre, de questionar. Tudo que eles puderam fazer naquele momento foi observar a mulher deixando os cântaros de lado e saindo correndo, animada, para contar na cidade que ela encontrou o Messias. E pensa bem no detalhe. Ela saiu correndo para contar na cidade que ela encontrou o Messias, para as mesmas pessoas que se recusavam sequer a ir com ela num poço tirar água. Quando aquela mulher encontrou o que aplaca a sede da alma dela, o histórico, o preconceito, nada daquilo mais fazia sentido. Ela precisava testemunhar, eu encontrei, ele disse tudo o que eu tenho feito, ele sabe que eu já tentei de tudo para encontrar a satisfação da minha alma, mas agora ele disse, eu sou, e eu encontrei o sentido, eu encontrei o propósito. É isso que essa mulher está dizendo, por isso ela deixa de lado, a sede dela naquele momento não importava mais, ela deixa o cântaro de lado e corre para a cidade, para anunciar que ela encontrou o Cristo. E aí nós voltamos ao começo da nossa leitura. Os discípulos no versículo 31, insistindo para que Jesus comesse algo. E eu não sei quanto a vocês, quando eu leio certos textos, principalmente nos evangelhos, na minha mente eu visualizo as cenas. Tudo bem que às vezes a gente vai ver aí algumas coisas no YouTube e fala assim, é assim, na minha mente era mais legal, tal, umas cenas do local e tal, mas nessa cena especialmente, eu consigo ver um sorriso implícito no texto. Eu vejo Jesus sorrindo. A impressão que dá é que Jesus está exultante de alegria com aquele diálogo, com aquele relacionamento que ele estabeleceu com a mulher samaritana. Ele ainda estava com fome, talvez com sede, porque a conversa rola e a gente não sabe se Jesus bebeu a água ou não. Mas ele parece feliz. Eu imagino Jesus já com os olhos marejados, apenas seguindo com os olhos aquela mulher correndo de longe. Ó, tipo a Brenda agora, foi assim mesmo. Deu um piquezinho, parecia uma encenação, mas não foi combinado não. Ela ficando cada vez menor, correndo, e Jesus satisfeito, e os discípulos assim, coma mestre, coma, tu vai acabar desmaiando, tu já está delirando. Talvez ainda sem olhar diretamente para os seus discípulos, Jesus começou a falar, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é realizar a obra do meu Pai. O que ele estava dizendo? O que me move é obedecer a Deus. Vocês devem ser assim também. O que te sustenta, o que te motiva, o que te impulsiona deve ser a fazer a vontade de Deus. É isso que eu quero para vocês, meus discípulos. Em outras palavras, é o que Jesus está ensinando naquele momento. E cá entre nós, eles parecem que até então não tinham entendido nada, não tinham percebido, não se deram conta da riqueza e da profundidade daquela cena que eles desfrutaram, pelo menos no finalzinho. Eles estavam preocupados com a realidade física, eles estavam preocupados com o que se pode tocar, o que se pode conquistar, o que se pode alcançar, e Jesus estava falando de algo eterno. Ele estava falando de algo que
sacia a sede da humanidade, que mata o nosso apetite, a nossa fome de Deus. Por isso ele precisou ser específico nos textos, nos versículos que se seguem. Ele começa a dar exemplos na tentativa de chamar a atenção para os discípulos, de que vocês estão pensando em coisas para agora, e eu estou falando de coisas que são eternas, que não perecem, que não podem terminar jamais. Você tem fome do quê? E eu queria trazer desse texto final, dessa parte final do texto, 4 lições que demonstram onde está o nosso apetite, onde a gente tem saciado a nossa fome, o que nós temos buscado para preencher essa nossa fome de Deus. E a primeira lição está no versículo 34. A fome de Deus nos enche de paixão. A fome de Deus nos enche de paixão. Versículo 34 diz o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você não precisa ser um super gênio para olhar para o mundo e perceber que nós estamos diante de um mundo sedento e faminto. E nós, como igreja, precisamos apontar o caminho. Nós precisamos saciar a necessidade mais profunda da humanidade. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Pastor Luiz Saião disse em uma pregação o seguinte: estou convencido de que a nossa falta de evangelização não se dá por falta de métodos, mas por falta de paixão. Se nós deixamos de falar do amor de Cristo, não é porque nós não temos, às vezes, as melhores estratégias, não é porque nós não fomos preparados para isso, mas porque muitas vezes nosso coração está duro, está seco, está frio. Nós precisamos de paixão. Nós precisamos amar as pessoas, assim como Jesus investiu o seu tempo, sua energia, o seu esforço, mesmo cansado, na vida daquela mulher. Nós precisamos de paixão, a fome de Deus nos enche de paixão. Os discípulos estavam com o coração duro, cheios de preconceito. Eles não amavam aquele povo. A vontade deles, no fundo, era quanto antes eles passassem por Samaria, melhor. Eles só estavam preocupados com eles próprios. Qual era a preocupação deles naquele momento? Vamos entrar, pegar comida e ir embora. E é muito interessante a gente observar que os discípulos entraram na cidade, conversaram com pessoas, fizeram as suas compras, tiveram contato pessoal com tantos indivíduos, saíram da cidade. E eles não anunciaram para ninguém que eles estavam com o Messias. A mulher, quando descobre que estava com o Messias, ela corre imediatamente e fala assim: venham, vejam, eu encontrei. É esse tipo de paixão que nós precisamos. Talvez nós, no lugar dessa mulher, encontrei o Messias, eu não vou contar para ninguém, só Deus sabe o quanto eu sofri na mão dessa gentinha. Ela correu para anunciar: venham e vejam, eu encontrei. É quase como o chamado de Natanael, que ele fala assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E aí o Filipe fala assim: vem e vê. Não tem prova melhor para evangelismo. Venha, veja naquilo que eu tenho crido. E no final do texto é lindo quando eles falam assim: já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A igreja sem paixão é apática, fria. Não se engane. Eu não estou falando que com isso a igreja, quando eu falo igreja, estou falando de igreja geral, tá, gente? Não aqui necessariamente, mas a igreja não falhou, não fracassou na sua missão e Deus está pensando num plano B. Não, a igreja é o plano de Deus para a história da humanidade. A igreja é o método de Deus para consertar o mundo. Por isso, Deus não vai mudar o método. A igreja é a estratégia de Deus. Evangelizar não é missão de artista. Evangelizar não é missão de jogador de futebol que quando faz o gol levanta a camiseta dizendo Deus é fiel. Evangelizar não é missão do Congresso Nacional. Não é missão da ONU. Olha, a ONU esquece isso.
evangelizar é a nossa missão, é o nosso propósito, é o que Deus confiou ao seu povo, é a minha responsabilidade. Segundo, a fome de Deus ajusta a nossa visão. O que Jesus fala no versículo 35? Levantem os olhos e vejam, os campos estão prontos para a colheita. Ele usa uma realidade que eles estavam vendo e vivendo ali, 4 meses antes da colheita, fala assim, ainda não está pronto, daqui a pouco vem. Ele fala assim, discípulos, levantem os olhos, vocês estão preocupados com a fome, eu estou preocupado é com a colheita. Olhem aqueles samaritanos se aproximando. Chegou a hora de colher. E essa mensagem se aplica tanto para nós, quanto se aplicou para aqueles discípulos. O chamado de Deus é para olharmos as pessoas, nos atentarmos à necessidade da alma delas, e principalmente termos a consciência de que nós temos a resposta. A gente se acostumou com o evangelismo light. A gente chama a pessoa para vir à igreja. Eu não estou dizendo que é errado chamar a pessoa para vir para a igreja, pelo contrário. Mas a pessoa está passando pela maior dificuldade da vida dela, está procurando resposta. Fala assim, vai lá na igreja. E a gente traz a pessoa e fica torcendo assim, tomara que a palavra alcance o coração dela. Abra a tua boca, meu irmão. Evangelize, minha irmã. Hoje em dia está ainda mais fácil, né? Fala assim, eu vou te mandar o link de um culto, de uma pregação. E aí dispara. Não estou dizendo que está errado, pelo contrário. Isso tudo é complemento do que precisa ser feito. Mas a sua vida precisa mostrar Cristo para as pessoas. Você precisa falar assim, venha, veja através de mim o que Cristo é capaz de fazer. A mulher chamou a atenção para a vida dela. Se antes ela andava escondida, ela falou assim, vocês sabem dos meus BO, você sabe o que eu apronto. E ele falou tudo isso. Ela não estava mais escondendo a realidade dela, porque ela encontrou uma realidade muito superior. Ajustar a visão. Os discípulos pensavam materialmente, mas Jesus mostra, olhem o mundo espiritual, mirem aquilo que é eterno. Precisamos ajustar a nossa visão nos dias de hoje, nos atentar às pessoas. Terceiro ponto, a fome de Deus controla o nosso tempo. Eu não sou especialista em colheita, não sou agricultor. Tem alguém aqui que manja? De manhã tinha o Tom, estava mais fácil. Maninho, tu manja de colheita? Fez uns cursos de meio ambiente aí, tá bom. Mas eu não sou especialista. Mas assim, o pouco que eu sei é, se você está com a safra pronta, com a colheita pronta, e você deixa passar, você perdeu a sua colheita. Você perdeu todo o trabalho. Então, a fome de Deus controla o nosso tempo, porque a hora é agora. Você não pode ficar esperando o amanhã. Você não pode ficar esperando o outro momento chegar, não, quando der, ficar procrastinando a sua vida de evangelista, a sua vida de pregação, a sua vida de testemunho. Jesus deixou de comer em Sicar porque ele tinha uma tarefa mais urgente que não podia ser adiada. A fome de Deus inverte as nossas prioridades. Por isso, evangelismo não pode ser um setor específico da igreja. A gente não pode ter tipo assim, o Cola é do Relevantes, o Cola é o responsável pelo evangelismo na igreja. Ele pode até organizar uma coisa ou outra, mas o evangelismo é o chamado de todo cristão. Ide, portanto, por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. É o chamado da minha e da sua vida. Não são alguns que foram comissionados para isso. Os discípulos, todos nós fomos chamados para falar do amor de Cristo. Todos nós fomos vocacionados para testemunhar aquilo que temos visto e vivido. Anunciar a Cristo não é restrito a líderes de célula ou aqueles que estão envolvidos em célula. Se a sua agenda hoje não tem sido guiada em fazer a vontade de Deus, é tempo de ajuste. Se tem outras coisas que são prioritárias, é tempo de ajuste. Porque quem tem fome de Deus
risca e rabisca a sua agenda, arranca a página, mexe tudo, porque é Deus quem determina como vai ser gasto o nosso tempo aqui nesse mundo. Ele nos impulsiona, a fome é aquilo que nos move, que nos sustenta, que nos mantém de pé, e quem tem fome de Deus é guiado dessa forma. O quarto ponto é que a fome de Deus nos leva a trabalhar juntos. Um semeia, outro colhe. A lavoura do reino é coletiva, sem disputas e sem rivalidade. Jesus semeou na vida daquela mulher, ela semeou na vida dos conterrâneos, e os discípulos caíram de paraquedas e iam participar da colheita. Muitas vezes isso acontece com a gente pega a pessoa amaciada, já pronta, só para só falar assim, crê em Jesus, e a pessoa se arrepende, se converte. Aí o outro fala assim, mas eu investi a minha vida inteira, é tudo para o reino. O nosso propósito é eterno, a gente não está competindo quem faz mais, quem faz melhor. A única coisa que precisamos fazer é fazer. Levar a mensagem de Cristo. Tudo isso, quando ocorre, resulta em glória ao nome do Senhor. Paulo disse aos coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. De modo que nem quem planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Quem está fazendo o que não importa, se juntos como igreja nós estivermos aqui, olhe para São Vicente, os campos estão brancos. Vamos para a colheita, igreja. Vamos avançar. Vamos anunciar o nome daquele que matou a fome da nossa alma, a sede do nosso espírito. Vamos fluir os rios de água viva nessa cidade. Não porque somos capazes, mas porque o Senhor é por nós. O Senhor nos conduz. É dele que fluem esses rios. O próprio Cristo anunciou em João 12, 24, que ele era como o grão de trigo que é semeado e morre na terra, mas produz frutos em abundância. Muitas vezes nós vamos ter que morrer para frutificar. Muitas vezes nós vamos ter que suar para frutificar. Mas é o que o Senhor espera de nós. É o que a nossa fome por Deus precisa nos levar a fazer. A multiplicação hoje está em nossas mãos. Amós 8:11 diz o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Eu vejo um mundo sedento. Eu vejo um mundo faminto. Trazendo para a minha individualidade, eu sei que eu tenho a resposta. Não posso alimentar todo mundo, não posso saciar todo mundo. Mas eu acho que juntos nós podemos deixar uma marca no nosso tempo, na nossa cidade, na nossa geração. Caminhando para o fim, Jeremias, capítulo 2, versículo 13, apresenta 2 erros graves que Israel cometeu no Antigo Testamento. O texto diz o seguinte: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram, a mim, fonte de água viva. Segundo, cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Em outras palavras, Deus condenara naquele tempo a nação, primeiro por virar as costas para ele, segundo, por tentar matar a sede naquilo que a nossa mão pode alcançar, pode conquistar, pode fazer. São erros tão repetidos nos nossos dias, são erros tantas vezes repetidos nas nossas vidas. Quantas vezes nós viramos as costas para Deus e tentamos saciar o apetite da nossa alma com coisas desse mundo. Sejamos então como a mulher samaritana, que diante da verdade que transformou a sua vida, não podia fazer outra coisa a não ser proclamar aquele nome.
a improvável mulher anunciou a sua descoberta e levou tantos quanto podiam a conhecer o enviado de Deus para a salvação do mundo. Discípulos distraídos deixam escapar experiências extraordinárias. Mas pecadores redimidos não podem se calar. Se um dia você foi alcançado pela graça, entendeu de verdade, teve a sua vida transformada, não é possível que a gente continue em silêncio tantas e tantas vezes. Não é possível que nós entramos nos lugares, venhamos fazer nossas compras, saiamos dali e não deixemos nenhuma marca. Não é possível que a gente entre todo dia no nosso trabalho, bata o ponto, cumpra o horário, vá embora e não anuncie o nome de Jesus naquele lugar. Não é possível que, entre tantos jovens que se isolam, se entregam às doenças emocionais, não tem alguém que fale assim, eu não posso resolver, mas eu tenho alguém que faz a diferença na tua vida. Não é possível que a gente vá se calar. Se você já teve um encontro com Cristo, você sabe tudo o que precisa para evangelizar. Porque eu sei que muitas vezes a nossa tendência é encontrar desculpas e justificativas para não abrir a boca. Talvez a sua desculpa seja, mas eu não tenho teologia, nunca estudei, não participei de escolas bíblicas, não fui capacitado, não estou sendo discipulado nesse momento, não sei tantos versículos de cor, chega diante das pessoas, eu travo, eu sou um pouco gago. Peça para o Espírito te usar. Eu duvido que essas desculpas sirvam. Eu duvido. Se um dia você conheceu a Cristo, você pode e deve falar. Nem que seja, talvez você não tenha uma base teológica profunda para explicar tudo, mas nem que seja para falar como aquele cego, aquele cego, quem ele era eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Talvez esse seja o seu testemunho hoje. O que não pode é ficar calado. O que não pode é negar aquilo que pode matar a fome das pessoas, que pode saciar a sede do mundo. Afinal, como é breve o refrigério de quem mata a sede com água do poço ao meio-dia. Amanhã vai precisar voltar, retomar a jornada, repleta de baldes, sol e sede. Mas como é eterna a saciedade de quem se refrigera diretamente na fonte de água viva. Essa pessoa passa a depender dessa fonte e garante vida ao seu espírito. Da mesma forma, como é breve a satisfação de quem está faminto por um sentido, por um propósito de vida. Pode comer o melhor dos banquetes hoje, amanhã vai estar com fome de novo. Pois o nosso apetite é diário, é insaciável. Mas como é eterna a satisfação de quem vive para fazer a vontade de Deus e encontra em Deus o sentido da sua vida. Esse colhe frutos que são para sempre. Esse alimenta o seu espírito. John Haggai, em novembro de 1981, encerrou um congresso de líderes na Singapura, um auditório lotado, dizendo as seguintes frases: com a ajuda de Deus, nós evangelizaremos em todas as cidades, em todas as vilas, em todos os ermos. Nós evangelizaremos nos púlpitos, nós evangelizaremos na imprensa, nós evangelizaremos em meios eletrônicos, nós evangelizaremos nos palcos, nós evangelizaremos no templo, nós evangelizaremos a tempo e fora de tempo, em liberdade ou prisão, com saúde ou com doença, no trabalho ou no lazer, nos salões dos governantes ou nas enfermarias dos hospitais. Nós evangelizaremos e diremos para o mundo que Jesus é o pão para a nossa fome, é a água para a nossa sede, é a luz para a nossa escuridão, é a paz para a nossa angústia, é a plenitude para o nosso vazio, é a salvação para o nosso pecado. Por isso, nós evangelizaremos. Que essas sejam as nossas palavras, que essa seja a nossa convicção como igreja, que esse seja o nosso propósito, que essa seja a nossa fome.
anunciar o nome de Cristo, a obra de Cristo, a todos os que têm sede e fome, porque nós encontramos o caminho. Nossa vida foi transformada e foi restaurada. Não podemos nos calar. Como igreja, falando agora especificamente, como Comunidade Batista da Paz, nós temos um propósito. Vamos citá-lo várias vezes no decorrer do ano, mas o propósito da Comunidade Batista da Paz é glorificar a Deus, fazendo discípulos frutíferos e multiplicadores, no poder do Espírito Santo. E nós glorificamos a Deus quando vivemos por Ele e para Ele. Nós glorificamos a Deus quando falamos do seu nome. Nós glorificamos a Deus quando fazemos discípulos. Glorificamos a Deus quando esses discípulos se multiplicam e fazem outros discípulos. E sabemos que tudo, em todo tempo, só é possível porque tem um Espírito Santo fluindo entre nós. Porque os rios de água viva fluem dentro de nós. Nós encontramos aquele que matou a nossa sede. Por isso nós temos fome demais de Deus. Por isso, vamos seguir. Por isso, vamos anunciar e proclamar. E hoje, encerrando, a pergunta que não quer calar e não poderia ser outra. E você? Tem fome de quê?